Primeiro, eu queria agradecer, né, o convite do Romão. Desde o começo do ano, a gente está conversando sobre isso e eu estou só correndo. Né, dando muitas desculpas para não estar aqui, porque, para mim, esse é um lugar muito precioso, esse é um lugar muito sagrado. E eu vivi a minha vida inteira na igreja, né, nasci, cresci na igreja. A gente que vive a vida inteira na igreja, a gente escuta que não pode estar em pecado para estar aqui no púlpito, senão o Senhor manda um raio e fuzila a gente aqui em cima. Então, eu cresci achando que eu não posso estar aqui. Nunca vou poder estar nesse lugar. E isso, de alguma forma, fica me fazendo achar que eu nunca posso estar aqui. Né? Mas, pela graça do Senhor, irmãos, não por mim, né, mas pelo Senhor, essa noite eu gostaria de compartilhar, de conversar um pouco com vocês sobre esse tema. E que foi o motivo de eu estar aceitando estar nessa noite conversando com vocês. Né? Eu não sou teóloga, não sou pastora, não sou seminarista, não sou nada, não sou ninguém, gente. Eu sou só uma pessoa que talvez tenha vivido um pouco nesse contexto de saúde mental pela minha profissão. Eu sou psicóloga e, à luz da palavra de Deus, eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês sobre isso nessa noite. Acho que por isso eu estou aqui. Por muito tempo, a gente, como religião, e eu digo não só a religião cristã, mas muitas religiões, né, a gente acabou minimizando a questão da saúde mental, a gente acabou desvalorizando muito esse tema. E criou-se uma ideia de que, se você defende o tratamento, a medicação, a ciência, né, você está negando o poder de Deus. Se você defende o poder de Deus, você estaria sugerindo que a pessoa não deve se tratar. E essas coisas não são excludentes. O nosso Deus, ele cura, ele transforma, ele liberta. Eu tenho plena fé nisso. Assim como entendo também que ele pode usar, né, a medicação, a ciência, o tratamento, para poder alcançar as nossas vidas e realizar cura também, mesmo que ele não precise. Né? Então, hoje eu queria trazer essa perspectiva, né, de que nós, como igreja, não estamos negligenciando isso. Isso é muito importante, porque Betânia está com as portas abertas para falarmos sobre esse tema que é tão importante e tão sensível, né, de falar que o nosso Deus, ele cura e ele utiliza vários recursos que nós temos aqui, porque aqui estamos na Terra, né, para isso. E muitas pessoas acreditam que a gente não deve falar sobre suicídio, né, que a gente não pode falar sobre isso, porque acredita-se que falar sobre suicídio poderia estimular a pessoa a essa ação, poderia incentivá-la nesse sentido. Mas, na verdade, não. Né? E isso é resultado de pesquisa, gente. Existem muitas pesquisas. Esse ano mesmo, agora, 2025, né, a PUC do Rio Grande do Sul lançou um artigo que fala sobre os efeitos Werther e o efeito Papageno, que são efeitos que a gente estuda na saúde mental, que diz que não há o falar sobre o suicídio, mas como você fala sobre ele. Há alguns anos atrás foi lançado um livro, né, O Sofrimento do Jovem Werther, e, nesse livro, o jovem Werther é apaixonado por uma mulher, ele não pode ficar com ela, ela acaba se casando com um amigo dele, e ele narra para um outro amigo, através de carta, do seu sofrimento. E, no final do livro, o Werther suicida. E esse livro e esse ato gerou, depois foram feitas pesquisas estudando esse movimento, situações de suicídios muito semelhantes ao que foi descrito pelo livro, porque foi uma descrição muito literal. E, por isso, chama-se efeito Werther. Né? Isso foi visto na morte do ator Robin Williams, quem é da década de 70, 80 e 90 vai lembrar dele, aquele ator que fez Uma Babá Quase Perfeita. A mídia divulgou intensamente, de forma muito descritiva, né, o suicídio do Robin Williams. E entendeu-se, né, as pesquisas mostraram que falar sobre suicídio dessa forma não é a forma assertiva, não é uma forma saudável de se falar. E, por outro lado, a gente tem o efeito Papageno, que é do livro Flautista Mágico, se eu não me engano. Existia um personagem chamado Papageno que estava decidido a se suicidar. E daí as fadas do livro vão, durante o livro todo, conversando sobre ele, sobre esse desejo que ele tem, mostrando para ele formas de lidar com os problemas e os sofrimentos que ele estava apresentando, que levavam ele a esse pensamento, mostrando para ele como a vida poderia ser boa. E, de tanto ele conversar e falar com ela, no final do livro ele decide não se suicidar mais, ele desiste disso. Por isso o efeito Papageno,
né, por conta desse personagem, mostrando o quanto termos espaços saudáveis para falar sobre isso pode mudar a percepção de uma pessoa sobre a sua vida e mudar a intenção de atentar contra si. Por isso a importância desse espaço, por isso a importância de nós falarmos sobre isso. A gente vive numa cultura que sugere que não falar sobre efeitos sensíveis faz o problema desaparecer. A gente não vai falar sobre machismo achando que, não falando, o machismo desaparece. Não vamos falar sobre racismo, porque se a gente não falar, desaparece. Não vamos falar sobre suicídio, porque se a gente não falar, ninguém se suicida mais. E a gente sabe que isso não é verdade. Temas sensíveis precisam ser discutidos, justamente para deixar de serem sensíveis e passar a ser temas normais, que possam ser discutidos e falados na sociedade, falados normalmente. E, mais uma vez, eu glorifico pela vida de Betânia, que fala sobre isso, fala sobre os temas sensíveis, né, que tem coragem de falar sobre isso, sempre à luz da palavra do Senhor. E, por isso, estamos aqui nessa noite, para falar um pouco sobre isso. Eu queria ler com vocês o texto de Atos 2, de 42 a 47. Queria que o painel colocasse aí. E os irmãos que estão aí com sua Bíblia, com seu celular, possam abrir a sua Bíblia e colocar o texto aí. Atos 2, de 42 a 47. Vou ler aqui na minha versão. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, no partir do pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Vamos orar, irmãos? Senhor, obrigada pela oportunidade e a liberdade que temos de ler a sua palavra neste tempo, nesta terra. Que o Senhor nos abençoe e fale, Senhor, a nossas vidas nessa noite, nos ilumine e nos cure, Senhor, de toda a questão emocional que possamos estar vivendo. Em nome de Jesus. Amém. Todos nós sabemos o que significa o suicídio, né? Um movimento de autoextermínio que tem muitos motivos, são múltiplos motivos, né? Não é um fator, dois fatores, são vários fatores e cada um que pensa nisso vive um conjunto de fatores, que não daria para explicar nem em 40 dias, muito menos em 40 minutos, porque são muitos. Mas um deles é comum em todos. Existe um prévio adoecimento mental. Uma pessoa que está saudável emocionalmente, que está saudável mentalmente, não tem esse pensamento. Você precisa ter um adoecimento mental prévio. Algo já vem acontecendo, algo já vem sendo vivenciado. Muitas vezes, outros diagnósticos. O suicídio ele é compatível com outros diagnósticos, ele é como comorbidade de outros diagnósticos, né? Então, você tem que ter um adoecimento mental prévio para isso. Então, eu queria falar justamente sobre como a gente pode fazer para prevenir, para proteger as nossas vidas, as vidas daqueles com quem a gente convive, a vida dos nossos familiares. Quais são os fatores de proteção e de prevenção da nossa saúde mental, para que a gente não adoeça a ponto de chegar a pensar no suicídio? Se você for procurar, não só na OMS, o último relatório de suicídio no mundo, que saiu em 2021, mostram esses dados, né? Eu vou destacar hoje com vocês 3 fatores, que são fatores de proteção e fatores de prevenção do suicídio, porque são fatores de proteção e prevenção da saúde mental. E esses 3 fatores a gente também encontra aqui, na cidade de Jerusalém, nessa comunidade. O primeiro deles, irmãos, é o suporte e o apoio comunitário. Quando a gente fala de proteção e de prevenção, né, não só suicídio, mas adoecimento mental, a gente está falando da importância de ter uma comunidade e de se estar inserido em uma comunidade familiar, fraternal, religiosa.
Não só de corpo presente, não só de estar sentado aqui, mas, de fato, de ter o envolvimento com essa comunidade. O texto diz, primeiro. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. A gente sabe que o Senhor não nos fez para viver só. A Bíblia fala isso desde o começo, desde Gênesis até, passando por Provérbios, até o fim, ela vai dizer como o Senhor não nos fez para que a gente viva só. Estar inserido num contexto grupal, comunitário, familiar, é um fator preventivo. Primeiro porque a gente tem pessoas com quem a gente pode dividir as nossas cargas, como a Bíblia também fala. A gente pode dividir as nossas dificuldades. As pessoas nos auxiliam, o convívio com outras pessoas nos auxilia a equilibrar as nossas dificuldades. Quando a gente destabiliza, tem um outro que está um pouco melhor que a gente, que ajuda a estabilizar. Além disso, é na comunidade, é na relação com o outro, que a gente cresce, que a gente amadurece, que a gente se desenvolve. É na diferença que há o crescimento. Quando a gente está num contexto em que todo mundo pensa igual e que tudo é igual, não tem uma novidade, e essa novidade não gera nada de novo, porque não tem novidade. Não tem nada que faz com que a gente precise desenvolver alguma habilidade, avançar um pouco mais. Mas quando a gente está no meio de outras pessoas e que são diferentes de nós, existe o primeiro desafio de lidar com essa diferença. Segundo, de aprender. E tudo isso é uma dificuldade, né? Mas a gente aprende a lidar com essa dificuldade. Quando as dificuldades emocionais chegam, a gente já está ali forjado no aprendizado, já está forjado na habilidade de lidar com isso. O texto fala que tinham tudo em comum. Eu fiquei pensando nisso. Será que eles tinham tudo em comum? No sentido de que será que eles pensavam tudo igual? Tenho certeza que não. A gente vai ver no texto quando fala da distribuição, né, dos bens, e eu entendo que talvez seja nesse sentido que era tudo em comum, né? As pessoas tinham as necessidades atendidas em comum. Mas as pessoas não eram iguais. Com certeza elas pensavam diferente, tinham gostos diferentes, gostavam de cores diferentes, tinham opiniões diferentes, mas eles tinham em comum, sobretudo, o desejo de estarem juntos. E o desejo de estar junto faz a gente superar as nossas diferenças. Estar numa comunidade, ter um grupo de pessoas que não só pode ser familiar, como eu falei, mas pode ser sua comunidade de fé, pode ser seus amigos. Eu tenho um grupo de amigos que a gente tem essa fala nessa frase. A gente diz que muitas vezes o amor é superior ao DNA. Quantas pessoas você conhece que têm filhos que não têm o mesmo DNA, mas têm um amor tão grande como os outros filhos que teriam DNA? Quantas pessoas você não ama que não têm o seu DNA? Mas você ama como se tivesse. É dessa comunidade, é desse amor que a gente está falando. De estar junto de um grupo, junto de pessoas que pode ser a sua família, que tem o mesmo DNA que você, mas pode ser os seus irmãos em Cristo que estão aqui nessa comunidade, que pode ser os seus amigos, pode ser para alguns os colegas de trabalho, pessoas que se dedicam ao trabalho, e ali eu tenho grandes amigos que fiz no trabalho, né, que são amigos para a vida, mas são pessoas que caminham comigo. São pessoas que estão comigo, estão juntos, como essa comunidade de Jerusalém estava. Partiam pão juntos, tinham tudo em comum. Estar junto de pessoas nos protege de ter um adoecimento emocional. Não impede, mas nos protege, previne. Não significa que a gente não vai ter dificuldades ou que emocionalmente a gente não tenha dificuldades. Mas que quando essa dificuldade emocional chegar, a gente vai ter com quem partilhar. A gente vai ter com quem dividir. A gente vai ter quem nos ouça. E a gente vai ter pessoas a quem a gente vai ouvir e que muitas vezes é dessas pessoas que vai sair o direcionamento. Porque a gente não dá conta de tudo sozinho. A gente precisa estar com o outro para resolver as situações, para dividir as situações. A gente precisa de ajuda. E a gente só vai ter se a gente estiver inserido em alguma comunidade. Então, o fator protetivo, que a OMS orienta, né, aqui no Brasil também, qualquer outra instituição, quando você fala de suicídio, sempre vai ter esse fator protetivo, que a gente possa, assim como a comunidade de Jerusalém, estar juntos, estar inserido em alguma comunidade. E é um desafio, não é fácil, não. Estar inserido com um monte de gente não é fácil, não. Eu vou dar o meu exemplo. Eu sou uma pessoa que não tem dificuldade de me comunicar, mas eu tenho muita dificuldade de interagir socialmente.
Então, normalmente, quem convive comigo aqui na igreja sabe que eu vou chegar no culto, no evento, eu vou chegar, eu vou sentar, ali eu vou ficar, quando acabar eu vou levantar e vou embora. E com muita dificuldade eu vou levantar para interagir. O pessoal que faz curso de Libras comigo sexta-feira sabe disso. Que eu chego, eu sento lá no banco, quando acaba eu vou me embora. Porque eu tenho uma dificuldade natural de interagir. Eu levo muito tempo para conseguir interagir. Aí pensa uma pessoa que chega assim, esfuziante, falando com todo mundo, dando boa noite a todo mundo, levantando, abraçando, beijando. Essas pessoas vivem juntas. É fácil? Tanto não é fácil para mim, quanto não é fácil para o outro, que vai olhar para mim com aquela cara, sentada lá, né, já vai achar, aí está lá, antipática, ou coisa do tipo. Mas não é não, irmão, é porque eu tenho dificuldade mesmo de fazer todo esse movimento. Né? Não sou essa pessoa, como outras pessoas também não são, porque nós somos diferentes. Tem pessoas que são muito mais sociáveis, né? Tem pessoas que são muito mais descoladas. Algumas pessoas são mais tímidas. Algumas são mais descoladas, mas têm uma dificuldade, às vezes, de estar aqui no púlpito falando em público. Outras não, têm mais facilidade. Nós somos diferentes. Então, estar junto não é fácil. A gente pensa diferente, gosta de músicas diferentes, de comidas diferentes, de times de futebol diferentes, de tantas outras coisas que a gente tem aí, que a gente pensa diferente. Mas a gente precisa estar junto. As diferenças não podem nos impedir de viver a comunidade. As diferenças não podem impedir que o Senhor derrame a bênção e a vida que fala lá em Salmos, na comunidade. Existem coisas que o Senhor só faz quando nós estamos juntos. Existem coisas que o Senhor trata com você individualmente, mas algumas coisas o Senhor só ministra, só derrama na comunhão, na comunidade. Nós precisamos estar juntos. E isso não só vai trazer a bênção do Senhor para a sua vida, mas como vai te proteger emocionalmente, para quando o dia mal chegar, você estiver protegido por aqueles que estão ao seu lado, por aqueles com quem você caminha, pela sua comunidade. Então, esse é um fator importante, é um fator protetivo, um fator que a gente vê na comunidade de Jerusalém, que a gente vê nessas pessoas que, por mais que fossem diferentes, estavam ali juntas, fazendo tudo junto. Esse é um fator humano, é um fator relacional. Mas não é só esse fator. A gente também tem outros fatores. Né? Como eu disse, eu vou falar 3 fatores para você. O primeiro foi esse, o fator humano, o fator relacional, da importância de estarmos inseridos numa comunidade. O outro fator é um fator social. Versículo 45 diz assim: e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, ou havia necessário. E eu procurei lá, e mister quer dizer necessidade, urgência, trabalho ou função. Então, eles vendiam tudo e dividiam. Era igual para todo mundo? Não. Era de acordo com o que cada um precisava, ou de acordo com o trabalho que cada um desenvolvia, de acordo com a necessidade de cada um. Distribuição de renda. Já ouviram falar? A gente está ainda hoje pensando se a gente vai fazer redistribuição de renda, e a Igreja de Jerusalém já estava há muito tempo já trabalhando isso, distribuindo igualmente para quem tinha mais, ajudando quem tinha menos, porque todo mundo tem necessidade. Só que alguns têm um pouco mais e alguns têm um pouco menos. Os que têm menos necessidade, naturalmente, têm mais renda. Os que têm menos renda têm mais necessidade. E eles identificaram isso. E, tal qual uma comunidade, pensaram, espera aí, a gente precisa ajudar quem tem mais, quem tem menos. Quem tem menos pode não ter renda, mas talvez tenha outra coisa que pode ajudar quem tem mais. Vamos tentar igualar isso? Vamos fazer com que todo mundo tenha tudo o que precisa, tudo o que é necessário? Quando a gente fala de saúde mental, não é diferente, irmãos. Não tem como você não ter onde morar, você não ter o que comer, você não ter o dinheiro para comprar o remédio para o seu filho e você ter a sua saúde mental plena e saudável. Essas coisas não são compatíveis. A gente precisa falar de dinheiro. Ter saúde mental é ter uma vida com dignidade. 73% dos países, 73% das pessoas que se suicidam estão em países pobres. Isso, por si só, já fala bastante coisa. A gente diz que é emocional, o adoecimento emocional, doença mental, afeta todo mundo igual. Não afeta, não. Não afeta, não. Vou dar mais uma vez o meu exemplo. Há umas semanas atrás, o pessoal aqui da coordenação, da liderança, sabe, eu fiquei doente, tive um problema de garganta que se transformou numa sinusite que virou uma otite.
Então, eu fiquei 5 semanas doente. Foram 2 emergências, foi médico, foi muitas vezes à farmácia. Graças a Deus, curou, mas, assim, fiquei mal. E gastei um dinheiro para comprar um remédio. Um remédio não, né? Remédios, que ainda vou pagar não sei quanto tempo. Gente, foi quase R$ 500 de remédio. Se o seu filho fica doente, você precisa gastar R$ 500 de remédio para dar para ele, e você não tem, você acha que você vai estar dormindo tranquilo? Sua saúde mental vai estar ok? Você vai estar de boa? Não vai. Não vai. Se a gente não tem renda para ter uma vida com dignidade, não tem como a gente não ter uma saúde mental frágil. Inclusive, falta de renda é um dos motivos também que levam as pessoas a tentar contra si. Eu trabalho com população em situação de rua, né, no Centro POP, que é o Centro especializado de atendimento a pessoas em situação de rua. E uma das pessoas que eu acompanho lá chegou, estava na rua, a gente acompanhou, fez todo o trabalho, conseguimos dar entrada no benefício para ele, ele conseguiu o benefício, conseguiu alugar uma kitnet, comprou ali o mínimo básico e saiu da rua. Então, um trabalho de alguns meses, claro, mas conseguiu sair da rua. Mas um senhor sem muita orientação, sem muita instrução. E aí a equipe de abordagem, que é a equipe que passa pela rua, olhando onde as pessoas estão, né, tem uma equipe que vai olhando, sinalizando e dizendo, olha, vai lá no equipamento para você ser atendido. Identificou, falou, Renata, fulano está na rua. Falei, o que aconteceu? Ele tem casa, a gente conseguiu, né, inserir ele na sociedade novamente. O que aconteceu? Quando vocês passarem lá, fala com ele, pede para ele vir aqui falar comigo, para a gente entender. E aí ele foi lá. E aí chegou lá muito chateado. Porque ele falou que foi tirar o pagamento dele, lá, o benefício dele, e o dinheiro não estava na conta. Isso foi num período de reestruturação, o benefício que ele recebeu, Bolsa Família. E estava num período de reestruturação, né, do Bolsa Família, de reavaliação. Muitas pessoas tiveram Bolsa Família cortado, né, porque teve os dados cruzados, identificaram que essas pessoas não precisavam mais e foi tirado. E ele achou que o dele tinha sido cortado também. Então, ele pegou, entregou a casa, vendeu as poucas coisas que ele tinha conseguido comprar e voltou para a rua. Mas ele não sabia que, quando o dinheiro cai na conta, vai para uma conta chamada Caixa Tem. Quem tem Bolsa Família ou quem conhece alguém que tem Bolsa Família vai saber. Você recebe Bolsa Família, às vezes ele vai para a conta do Caixa Tem, que é a conta da Caixa. Por isso ele olhava na conta e ele não conseguia ver o dinheiro, mas o dinheiro estava lá, na conta do Caixa Tem. A gente entrou, olhou com ele no sistema, não, seu benefício está aqui, vai lá no banco, olha na conta do Caixa Tem. Ele foi lá e o dinheiro dele estava lá. O que eu quero dizer com isso? Falta de acesso à renda também nos dá falta de informação. Esse homem não tinha informação necessária, ele não tinha instrução necessária para conseguir gerenciar isso. E ele voltou para a rua. Ele já tinha uma casa, depois de muito tempo, depois de muito estruturado. Ele conseguiu um lugar, um teto para viver, e ele voltou para a rua, porque ele não tinha informação. E a falta de acesso, quando eu falo falta de renda, não estou falando só de dinheiro, estou falando de acesso, de instrução, de orientação. Isso faz com que a gente não tenha acesso a muita coisa. Ou as coisas que a gente tem acesso, a gente não consegue utilizar adequadamente, porque não sabe nem como gerenciar aquilo. Então, não tem como a gente falar de saúde mental se a gente não fala sobre renda. E aí, como igreja, assim como a comunidade de Jerusalém, como é que a gente está fazendo entre os nossos? Betânia tem o seu braço e uma veia social muito grande, glória a Deus por isso, porque a gente vê o outro e o atende nessa necessidade também. Não é só o discurso de que a gente precisa ter saúde mental, mas a gente também vai lá e assiste e atende as pessoas que têm necessidade, né? Como é que a gente lida com isso individualmente? A gente é quem tem mais e está podendo ajudar quem tem menos, ou a gente é quem tem menos e não consegue pedir ajuda para quem tem mais, não consegue sinalizar para alguém? A gente precisa também entender que muitas pessoas não têm esse acesso, não têm essa renda. E isso é uma coisa que, às vezes, a gente não consegue resolver sozinho. Eu consigo me inserir socialmente, eu consigo buscar uma comunidade para eu entrar e me proteger emocionalmente da dificuldade. Mas eu já estou trabalhando, Renata, já estou estudando, já estou fazendo tudo o que eu tenho que fazer e eu não consigo renda suficiente para ter uma vida com dignidade. A gente precisa pensar macro, irmãos, a gente precisa pensar em termos de sociedade, né, de estruturação social, para que isso nos alcance aqueles que estão em dificuldades, em situações piores do que as nossas. Se nós estamos aqui, nós já estamos melhor, por exemplo, do que as pessoas que eu vou atender amanhã lá no Centro Pop, que estão na rua, que vão lá para conseguir tomar banho. Então, a gente precisa lembrar disso, né? A gente precisa reconhecer
que não é só a gente falar sobre isso, existe um fator real, um dado de realidade, material, que a gente conseguir falar sobre dinheiro, sobre vida digna, sobre acesso, sobre renda, para que essas pessoas tenham um mínimo de tranquilidade para viver. Imagina você não ter onde morar, você não ter, como eu falei, o que comer, você não ter o que vestir. Acredito que muitos que estão aqui hoje, né, têm a sua saúde resguardada. Mas se eu perguntar aqui qual é hoje a sua maior preocupação, seu maior problema, muitos vão dizer alguma coisa relacionada a dinheiro. Não só uma conta que você tem que pagar, mas algo que você tem que fazer, que primeiro precisa ter dinheiro. Porque quase tudo a gente precisa de dinheiro primeiro para fazer. Então, o dinheiro é um fator importante na nossa vida. É um dinheiro importante, é um fator importante na manutenção da nossa vida e, consequentemente, na manutenção da nossa saúde, na manutenção do nosso emocional, na prevenção. Ter lazer é um fator protetivo. Para ter lazer, a gente precisa do quê? De dinheiro. A alimentação é um fator protetivo. Todos esses são. Eu poderia citar vários aqui. Mas a alimentação é um fator protetivo. Para a gente comer bem, a gente precisa de quê? De dinheiro. Dormir bem. O sono é importantíssimo para a nossa saúde mental. É durante o sono que a gente consolida informações que a gente recebe durante o dia, que a gente chama de sedimentação. Se você não dorme bem, muito possivelmente sua memória também é ruim. Já vai lembrando aí de quem você lembra de quando você está dormindo mal, que esquece de tudo porque não dorme bem. Para a gente poder dormir bem, dormir com qualidade, ter uma cama, no calor, ter um ar-condicionado, no frio, ter um edredom, a gente precisa de quê? Dinheiro. Quando a gente fala de qualidade de vida para fazer manutenção da saúde mental, muitas coisas giram em torno de ter renda. Então, não adianta a gente falar de saúde mental se a gente não fala de dinheiro também, o do quanto é importante o fator social, o do quanto é importante a gente olhar para as pessoas que estão em sofrimento mental, ou que estão passando por esse pensamento de suicídio, e considerar esse fator. Às vezes a gente fala assim, essa pessoa tem tudo. Será que ela tem tudo? Será que ela tem esse fator humano e relacional? Será que ela tem a renda necessária e adequada para fazer a manutenção da sua saúde mental? A comunidade de Jerusalém percebeu isso. Eles estavam juntos e, muito possivelmente, nem todo mundo que estava ali junto tinha uma saúde mental ok, gente. Talvez aqui entre nós, algumas pessoas estejam em sofrimento emocional. Eles identificaram isso, que não era só importante estar inserido naquela comunidade, era importante que as pessoas tivessem qualidade de vida. Então, eles entenderam que fazer a distribuição de renda entre eles era necessário, para que aqueles que tinham menos pudessem ter o suficiente para ter a manutenção da sua emoção, para ter a manutenção do seu emocional, para ter a manutenção da sua saúde mental. Mas tem ainda um outro fator, né, um fator ainda mais importante, tão importante quanto. A gente já falou do fator relacional, o fator humano, o do quanto a gente precisa estar inserido numa comunidade, o quanto a gente precisa estar se relacionando com o próximo, que isso nos protege, o quanto a gente precisa ter uma vida digna, o fator social de renda, para ter os recursos, os insumos necessários para que a gente possa ter uma vida de qualidade, que vai ser a prevenção e a proteção da nossa saúde mental. Mas os estudos também mostram, isso é estudo, tá, gente? Não é minha cabeça, não. Que a espiritualidade também é importante e é um fator preventivo. Para você ver, a ciência não é contra a religião, viu? Se você procurar lá, vai ter. Que a espiritualidade é importante para fazer a prevenção e a proteção da tua saúde mental. Nesse texto diz assim, ó, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, louvando a Deus e caindo na graça do povo. Isso não era um culto? Isso não era uma comunidade de fé? Existia uma doutrina, que era a doutrina dos apóstolos, baseada nos ensinamentos de Jesus. Né? Doutrinas são fundamentos, são ideias, todos aqueles baseados no que Jesus tinha deixado. Então, existia uma doutrina ali, naquele povo, naquela comunidade. Existia uma liturgia, fala aqui em orações e louvor a Deus. Então, tinha uma liturgia, eles praticavam ali, todos juntos, como a gente viu lá na frente, uma liturgia, né, de louvor, de adoração, de partilha. Existia manifestação de Deus, maravilhas e sinais que eram feitos pelos apóstolos.
Olha como vai se configurando não só uma comunidade de pessoas, mas uma comunidade de fé, baseada numa espiritualidade. Existia o bom testemunho, caíam na graça do povo. Quando há um bom testemunho, a gente cai na graça do povo. Será que a gente pode dizer hoje que os cristãos estão caindo na graça do povo, irmãos? Qual o testemunho que a gente tem dado hoje como igreja de Cristo? Não você individualmente, não Betânia individualmente, mas quando a gente fala para a igreja de Cristo no Brasil, qual o testemunho que a gente tem dado? A gente está caindo na graça do povo? Será que o povo quer se juntar a nós? Será que a gente está mostrando a doutrina de Cristo, baseada na palavra? Porque isso aqui havia na comunidade de Jerusalém. Isso aqui tinha lá. Está aqui na Bíblia, na palavra de Deus, dizendo que tinha isso. Tinha doutrina, tinha liturgia, tinha manifestação de Deus. As pessoas viam aquilo e queriam estar com eles, queriam se juntar a eles. O testemunho existia. E isso apontava para um Cristo, isso apontava para Deus. Isso apontava para um Deus que traz vida, que dá sentido à nossa vida. Isso apontava para um Deus que manifestava e as pessoas viam que ele existia, que não era só uma falácia. As manifestações de Deus aconteciam de fato. E as pessoas criam naquilo. Elas acreditavam que, de fato, existia um Deus. Elas poderiam não ter visto, mas aqueles que estavam ali testemunhando de Cristo, testemunhando de Deus, faziam com que elas acreditassem, porque eles mostravam isso. Não só nas manifestações, mas também no partir do pão, porque também estava ali no dia a dia, na partilha. Também estava nas orações, estavam todos juntos, sempre. E quando a gente tem uma espiritualidade, quando a gente crê no nosso Deus, a nossa vida tem sentido, a nossa vida tem propósito. E isso também nos protege de, em algum momento, pensar em desistir dela. Porque a gente entende por que a gente está aqui. Porque a gente sabe por que a gente está aqui. Porque a gente acredita que há um motivo para a gente estar aqui. Porque a gente acredita num Deus maior, que nos criou, que nos formou, que nos fez do jeito que nós somos, com um propósito. Mas muito do que a gente entende aqui, que as pessoas viam isso, era apontado por outras pessoas. Eram os cristãos que estavam ali mostrando isso através das orações, do testemunho, do partir do pão, da doutrina, das manifestações. Esses somos nós. Esses são essa igreja aqui. Nós estamos apontando Cristo para as pessoas que hoje estão em adoecimento mental, para que elas também tenham uma referência, tenham a sua fé restaurada, para que elas possam ter um Deus em quem crer, para que tenha sentido na sua vida, para que elas possam compreender por que estão aqui, que existe uma razão para estar aqui, que existe uma comunidade que as recebe como elas são, que existe uma comunidade que vai assisti-la nas suas necessidades, para que elas possam ter dignidade de vida, uma comunidade que aponta o Cristo, que mostra Deus para elas, que faz elas conhecerem a Deus através da manifestação de Deus. A igreja de Jerusalém tinha isso. Acreditar no nosso Deus, que o nosso Deus é um Deus de vida, é acreditar num propósito. Um propósito porque nós estamos aqui, porque nós estamos falando sobre isso, porque o Senhor te colocou onde você está. Lá na sua casa, na sua vizinhança, no seu condomínio, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, no seu grupo de amigos, lá no seu lazer. Existe um motivo para você estar lá. Você sabe por que o Senhor te colocou nesse lugar? As pessoas que estão ali, elas conseguem olhar para você e ver Cristo em você, ver a referência de Deus em você, ver que você vive numa comunidade em que ela também pode estar. As pessoas com quem você convive podem vir a essa comunidade? Você já as convidou para estar aqui? Porque muitas vezes a gente entende que esse lugar não é para todo mundo, né? É só para alguns. Não é. Como a gente fala, essa casa não é nossa. Essa mesa não é nossa. E na mesa de Deus senta quem Ele quer. Né? A gente não tem o controle desse lugar. Inclusive aquelas pessoas que estão sofrendo, que estão adoecidas emocionalmente. Existem perfis, né, de pessoas que sofrem um pouco mais com muitas questões, daquelas que eu falei que são atravessamentos aqui, que pioram a saúde mental, que são dados que atrapalham a saúde mental, questões de gênero, questões de raça, de classe, né, que acabam trazendo ainda mais sofrimento para determinados sujeitos. Essas pessoas foram alcançadas por você, você já lembrou, falou dela,
falou de Jesus para ela, falou dessa comunidade para ela, que ela pode estar aqui. Gente, o suicídio não está escrito na testa de ninguém. De ninguém. Essa semana eu estava dando uma capacitação numa equipe que eu coordeno, a gente vai fazer na próxima semana ação nos equipamentos, né? É o outro trabalho, porque eu tenho que trabalhar, né, gente? Então, é um outro trabalho, aí tem uma equipe lá que eu coordeno, a gente vai fazer várias ações de saúde mental. E eu estava falando sobre isso, sobre a forma como você fala. Exatamente o que eu conversei com vocês aqui no começo, né? Porque muitas vezes a gente fala de uma forma descuidada e a gente ativa gatilhos em pessoas que estão próximas a gente, porque a gente olha e fala assim, fulano está ótimo, com certeza. Não tem problema nenhum, saúde mental está 10. Só que suicídio não está escrito na testa de ninguém. De ninguém. Recentemente, a gente teve um psicólogo, né, que é uma referência no Brasil, inclusive, que muito proeminente, a rede social, muito ativo, dava vários cursos. Um dia ele deu um curso, inclusive, fez lá toda a sua palestra, muitos alunos, foi para casa e suicidou. E ninguém naquela live imaginava que ele ia suicidar, nem sua família, nem ninguém. Então, muitas vezes, a gente olha para quem está do nosso lado e acha que aquela pessoa não precisa de uma palavra, de um convite, não precisa de Deus, não precisa de Cristo, não precisa de uma manifestação do Espírito. Ela está ótima. Por que eu vou convidar ela para ir lá no encontro dos homens? Por que eu vou convidar ela para participar lá do encontro de mulheres, ou para ir no Coneb, ou para vir aqui no encontro da inclusão? Ela está bem. A gente nunca sabe quem está bem. A gente não sabe se a pessoa que está do seu lado está bem, gente. Aquilo que se passa dentro de nós, só o Espírito de Deus sabe. Porque, às vezes, nem a gente sabe direito o que é. Nem a gente sabe o que a gente está sentindo, nem a gente sabe o que a gente está pensando. É o Espírito de Deus que nos revela. Então, a espiritualidade, para nós, é muito importante. Para nós, profissionais, também é importante. Que as pessoas tenham uma referência, tenham a espiritualidade, tenham algo em que elas possam crer. E a gente crê em Cristo, a gente crê em Deus. E é a nossa função como comunidade é apontar esse Deus também para aqueles que estão ou não em sofrimento, porque é isso, a gente não sabe. E, na dúvida, então, a gente leva Cristo para todo mundo. A gente leva a palavra do Senhor para todos. A gente apresenta Cristo para todos, porque Cristo é para todos. A gente não seleciona, né, para quem a gente vai apresentar Jesus. E Ele vai proteger a todos. Na última ceia, com seus discípulos, depois de lavar os pés, Jesus fala ali, né? Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Como a gente vai ter bom ânimo sozinho, gente? Sem ter o que comer, ou sem ter uma vida com dignidade, sem crer em nada. Como ter bom ânimo? Como a gente vai vencer o mundo assim? A gente pode vencer o mundo porque Cristo diz isso. Tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Mas a gente precisa desses recursos. A gente precisa do fator humano. A gente precisa ter pessoas ao nosso redor, ter uma comunidade. A gente precisa do fator social, material. A gente precisa ter uma vida digna. Ter dinheiro para comprar um remédio, para comprar comida, para ter lazer, para se transportar pela cidade. A gente precisa crer que existe algo muito maior do que nós, que existe um Deus que nos ama, que nos criou com um propósito, com um objetivo, que a nossa vida faz sentido, que a gente não precisa abrir mão dela. A gente consegue ressignificar ela, tendo pessoas, tendo recurso, tendo amor, tendo suporte, tendo uma comunidade. A gente consegue ressignificar a vida. Aquela vida que foi tão difícil até aqui, a gente consegue ressignificar. A gente não precisa abandonar essa vida. Cristo é um Deus de vida. Ele nos dá nova vida todos os dias. O Senhor pode te dar nova vida. E a ela acrescentar pessoas, e a ela abrir porta para recursos, para que você tenha uma saúde mental íntegra, uma saúde mental saudável, uma saúde mental protegida. Porque quando o dia mal chegar, porque ele vai chegar, a gente tenha suporte, a gente tenha recursos emocionais, a gente tenha recursos financeiros, a gente consiga enfrentar, sobreviver a isso, passar por isso e continuar. Porque a vida é assim, a gente vai ter dificuldades. Né? O Senhor falou, tem de bom ânimo. Eu venci, a gente também consegue vencer, mas a gente não consegue vencer sozinho.
A gente não consegue vencer sem nada. A gente precisa estar com a nossa saúde mental protegida. A gente precisa prevenir o adoecimento emocional, para que um dia mal, quando chegar, a gente não pense em suicídio. A gente pense em vários outros fatores protetivos que a gente teve antes disso. Hoje, no mundo, mais pessoas morrem de suicídio do que com malária, com câncer de mama, com HIV e até mesmo com guerra. Os números são muito altos. Os números são muito altos, né? A gente tem uma faixa grande de idosos que se suicidam. Se a gente contabilizar, o maior número de suicidas são idosos. Um perfil que muitas vezes a gente não considera. A gente acha, porque a morte de um jovem choca mais, né? O idoso, muitas vezes, quando falece, a gente fala o quê? Descansou. Viveu bastante, né? A gente vai chegar lá também, irmãos. Eu quero chegar lá. Se tudo der certo, envelheceremos. Né? Envelheceremos com vida. Então, a gente precisa olhar também para essa população. A gente precisa olhar para esse público também, que também vive adoecimento, que também vive sofrimento emocional. Como eu falei mais uma vez, não está na testa de ninguém. Qualquer um pode vivenciar isso. Né? É importante que a gente, como pessoa, como indivíduo, a gente saiba como a gente pode se proteger, como a gente pode proteger os nossos familiares. Né? A exemplo da Igreja de Jerusalém, a exemplo dessa comunidade de Jerusalém, a gente também precisa, como comunidade, entender como a gente pode ajudar o próximo. Essa palavra não é só para que a gente tome para a gente. Né? Então, eu vou buscar estar incluído, então eu vou buscar melhorar a minha espiritualidade. É para que a gente também, como comunidade, a gente possa nos movimentar, nós possamos nos movimentar no sentido de ter ações para essas pessoas, ações para com essas pessoas. Né? E você que está nos assistindo também, né, se você está passando por um sofrimento emocional nesse momento, eu queria dizer para você que você pode procurar ajuda também. Não sei se o painel vai conseguir colocar. Aí eu passei algumas informações que podem ajudar a você a buscar. Existe o Centro de Valorização da Vida. Não só para quem está nos assistindo, mas para quem está aqui também. Se você conhece alguém ou se você vive esse momento, né, o Centro de Valorização da Vida, ele ajuda pessoas em sofrimento emocional, é por telefone, você pode ligar. Você pode procurar um hospital de urgência e emergência da sua cidade. Gente, se alguém mencionar isso para você, leva para o hospital, leva para a emergência. Essa é a orientação. Tá? Vai orando com essa pessoa, mas leva para o hospital, para uma emergência. Lá vão ter profissionais que vão saber manejar isso de alguma forma. E a gente segue orando por essa pessoa. Nos procure. Procura aqui a liderança da igreja. A igreja tem vários líderes aqui. A gente tem encontro de líderes, tem mais de 40 líderes lá. Certamente você conhece alguém aqui que pode te ajudar, que pode te orientar. A gente tem os CAPSes, que hoje está mais difundido, as pessoas têm mais informação. São os centros de atenção psicossocial. Toda cidade tem uma. Tem vários, na verdade, né? Às vezes tem bairros de referência. Existem meios em que você pode buscar ajuda. Então, não deixe de buscar ajuda. Não deixe de partilhar a sua dificuldade. Não deixe de compartilhar o seu sofrimento. Porque, lembra do efeito Papageno? É assim que a gente consegue vencer. É compartilhando, é falando sobre isso de uma maneira saudável. É buscando ajuda que a gente consegue nos livrar dessa ideia, ressignificar a vida e passar a ter uma vida saudável, passar a ter uma saúde mental saudável em Cristo Jesus. A minha oração é que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos proteja e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde as nossas mentes e os nossos corações em Cristo Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Aplaudam mais forte, irmãos.